Olá, olá, amigos, bom dia, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre ao alcance de todos nós. Mais uma semana se iniciando, ainda no período de chuvas, mas não podemos questionar o que é melhor para nós. Procuramos sempre acreditar na vontade do Pai, procuramos sempre entender que o melhor acontece para todos e que possamos tomar as nossas medidas de prevenção, de precaução, auxiliar no máximo aqueles que passam por dificuldades devido ao tempo, às chuvas, enchentes, aproveitarmos para exercitarmos a solidariedade, a lei de caridade, de amor, pois assim todos aprendem alguma coisa. Aqueles que sofrem, nós podemos, através da solidariedade, organizações para que possamos auxiliá-los. Assim exercitamos a lei de caridade. E aqueles que estão passando por dificuldades, oremos por todos e possamos nos unir para auxiliá-los e sabendo que Deus sabe o que é melhor para cada um. Uma vez ou outra sempre acontecem as nossas tragédias, a mais recente que nós vimos em Minas, realmente muito difícil de observar e não se comover, e muitas outras acontecem todos os dias, mas como a comunicação agora é praticamente instantânea, ficamos sabendo mais rapidamente. E cabe a nós orarmos por todos aqueles que passam por esses momentos tão difíceis. Uma boa semana para todo mundo. Bom dia, Vilma. Bom dia, Vilma Trepíquio. Nosso horário está entre 8 e 8 e pouquinho, de acordo com a necessidade nossa. Às vezes a gente não consegue manter um padrão de horário devido a problemas do dia a dia, mas procuraremos fazer às 8 horas da manhã, como sempre. Agradecendo a Deus, a Jesus, a todos os amigos espirituais e que possamos dar continuidade mais uma vez com o nosso pequeno estudo, recordando as lições que foram colocadas na doutrina espírita, codificadas por Allan Kardec. Relembrando sempre que todo esse trabalho de Allan Kardec foi supervisionado, corrigido pelo Espírito de Verdade, nosso irmão Jesus, que uma vez por mês ele ficava à disposição lá para questões, perguntas, e Kardec perguntava e tinha as respostas, para ver se estava indo no caminho certo. E podemos dizer que a própria consciência nossa também nos indicará um caminho correto. Então, agradecimentos e comentários, vamos lá. Livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade. É o livro dos Espíritos, falando da liberdade de pensamento. São apenas 2 questões, mas que realmente nos dá muito a comentar. A questão primeira que nós temos aqui é a questão 833, que diz o seguinte: há no homem qualquer coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Repetindo a pergunta, se existe em nós, se há no homem, qualquer coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? A resposta dada a Kardec é a seguinte: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Influências nos pensamentos, não somente na parte espiritual, mas também na parte do dia a dia. As ideias que são colocadas como novas, ou então algumas imposições pela sociedade, pelas leis, pelos ditadores, pelas pessoas que querem dominar e outras coisas mais, de uma forma geral. As pessoas têm pensamentos e às vezes as pessoas que estão no poder ou numa situação de domínio colocam ideias para que essas outras pessoas não exerçam o que estão pensando, para tentar modificar os pensamentos. Então, existe sim um choque de ideias, a liberdade de pensamento. Você pensa o que você quer, mas nem sempre você pode executar aquilo que está pensando por ser contrário
a uma lei de sociedade ou uma lei, vamos dizer assim, que realmente esteja colocada como lei, que você não pode fazer o que você quer, você pode pensar o que você quer, mas fazer o que você quer com certeza não pode. Então, somente o pensamento que nos deixa com uma liberdade absoluta, mas nem sempre podemos fazer aquilo que estamos pensando. Por isso que você fala assim, ah, se eu pudesse, só que às vezes a gente não pode, muitas vezes a gente não pode. A questão 834, olha só que interessante. O homem é responsável pelo seu pensamento, é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. Se você não expressa o seu pensamento, então para que aqui na sociedade, os homens não têm como lhe condenar ou lhe fazer alguma coisa se você tem um pensamento ruim. Mas vamos levar isso para o lado mais espiritual. Você pensa, se você pensa, você tem já uma ideia de algo a fazer ou não fazer. Então, aquele seu pensamento, mesmo não sendo expresso em palavras, ele vai estar assim, sendo emanado como energia para a parte espiritual, para o espaço, para o universo. E essa energia vai ser captada por milhares de pessoas. Vamos imaginar que você pense assim: eu queria que fulano de tal, que é meu inimigo, quebrasse o pé. É claro que você não vai estar jogando uma praga assim diretamente, ou desejando algo, mas é uma palavra que tem, aliás, é um pensamento que tem uma energia ruim. E se por acaso chegar nessas pessoas que você desejou, essa pessoa estiver com uma energia também semelhante, estiver um dia assim não muito bom, estiver assim invigilante, ela pode até, sem querer, captar aquela energia, acontecer alguma coisa e se machucar. E se isso não acontecer, só a intenção de você ter pensado já é algo que vai chegar de alguma forma como algo que você não deveria ter feito. Então vai ter uma consequência. Todo pensamento tem uma consequência. Então, falando aqui, traduzindo para o livro dos Espíritos, é somente Deus que conhece esse pensamento oculto, que pode condenar ou absolver, segundo a sua justiça. Ou seja, a energia que nós emanamos, ela tem sim um certo poder que pode atrapalhar algumas coisas ou ajudar a criar algumas coisas. Então o pensamento é muito importante. Não é porque você não abriu a boca, não falou nada, que isso não vai gerar alguma consequência. O pensamento é energia. E a energia, ela vai chegar a algum lugar e vai ter algum efeito. Então, portanto, muito cuidado com nossos pensamentos. Outra coisa que nós talvez não imaginemos, é que nós podemos atrair energias semelhantes ou repelir energias contrárias com o nosso pensamento. Se a gente ficar pensando sempre coisas ruins, coisas negativas, não vai dar certo, fulano de tal não vale nada, mesmo que possamos estar imaginando uma pequena verdade, não importa. Pensou, você está emanando um chamamento de pessoas ou espíritos que pensam daquela mesma forma. Então a gente vai estar aumentando o nosso ciclo de amizades de acordo com o nosso pensamento. Também, mesmo calado. A sintonia tão falada na doutrina espírita. Diga-me o que pensas e direi com o que andas. Então o pensamento é muito importante, muito mais do que nós imaginamos. E a gente vai então, como eu falei, o estudo de hoje é bem curtinho, a liberdade de pensamento, e são somente duas questões, mas poderíamos ficar aqui comentando várias coisas. Os pensadores mais famosos, citados na doutrina espírita, nas obras, o primeiro que nós sabemos foi Sócrates, Platão, os livres pensadores, e todos nós somos livres pensadores. Só que pensar, tentar armar, concretizar algo para poder realizar, porque ficar só no pensamento, como nós estamos aqui no mundo das formas, ou seja, no mundo da matéria, nós temos que pensar e realizar alguma coisa. Por isso, tudo nasce no pensamento. Como assim tudo nasce no pensamento?
um edifício. Não teve que ser pensado, depois foi pensado, foi desenhado, calculado, depois foi realizado. Então, tudo acontece inicialmente no pensamento. Então, o pensamento, podemos dizer, que é também uma fonte criadora. Isso é realmente muito importante. Então, que a gente consiga vigiar nossos pensamentos, começar a imaginar o que nós estamos pensando, prestar mais atenção, porque às vezes você pensa alguma coisa e imagina que pode ter tanta consequência. E a gente não tem noção mesmo do que pode acontecer com o nosso pensamento. Então vamos orar e vigiar e orar, que toda vez que tiver um pensamento ruim, nós possamos automaticamente respirar, ficar tranquilos e mudar de pensamento o mais rápido possível. Porque senão esse pensamento constante pode se tornar uma auto-obsessão. Você pode acabar sabotando você mesmo. Por exemplo, você vai fazer algo diferente que você nunca fez na vida. Você pensa assim uma vez. Isso daqui é muito difícil para mim. Eu acho que eu não vou conseguir. Só pensou. Aí alguém escutou aquele pensamento. Quem? Algum espírito, é claro. E chegou perto de você e começou a aumentar esse pensamento. É melhor nem fazer, porque você não vai conseguir mesmo. Aí você continua aumentando esse pensamento e acaba realmente ficando parado, não faz nada, porque você acredita que você não é capaz. Então os pensamentos são muito importantes. Quando tivermos pensamentos negativos, vamos procurar mudar essa vibração, essa sintonia, começar a ver coisas boas, pensar em coisas boas e acreditar que nós somos capazes, sim, de fazer muito mais do que nós imaginamos. O ser humano tem uma capacidade, vamos dizer assim, ilimitada de aprendizado. Basta querer. Todos podemos. Alguns têm mais facilidade do que outros, mas todos podem. Portanto, só para a gente poder terminar, muita atenção com o tipo de pensamento que nós temos. Pode passar pela nossa mente, mas não deve permanecer por muito tempo. Então amanhã a gente vai continuar com a parte um pouquinho maior, que já deriva também desse mesmo estudo, que é a liberdade de consciência, que são as questões, mais questões, e não daria para fazer agora, para que a gente não fique assim com um tempo muito, muito longo. Nós respeitamos o tempinho de 10, 15 minutos, para que a gente não tenha um estudo cansativo, para que a gente consiga estar aos pouquinhos, recordando, aprendendo e pensando como nós estamos cuidando de nós mesmos, de nosso pensamento. Porque a base da doutrina espírita é o estudo e a caridade. Se você estuda, você aprende. E se você aprende, você não vai ter tantas pessoas querendo enganar a gente por aí, porque nós vamos ter um pouco de conhecimento. Mas a boa vontade, acima de tudo, e o amor. Um grande abraço para todos. Mais tarde a gente vai estar colocando esse vídeo também lá no YouTube. Eu espero que vocês continuem compartilhando, continuem divulgando, para que nós possamos espalhar um pouco mais do conhecimento, dos estudos, para que a gente consiga ter cada vez mais um mundo melhor. E como ter um mundo melhor? Nos tornando melhores a cada dia. Muita paz, um grande abraço, até a próxima oportunidade. Fiquem com Jesus e insistam, não parem, não desistam, continuem sempre. Tudo na vida é um grande aprendizado e a vida é uma grande escola.